Olá pessoal, aqui é o Anderson da ING Tecnologia, tecnologia até no nome. Nessa aula a gente vai gravar aqui mais uma videoaula para vocês, uma aula incrível de um método infalível para desenvolver aí a sua programação em Ladder. Esse vídeo surgiu aí da ideia de amigos que sempre me perguntaram aí como que eu faço, né, para desenvolver um ladder, para ter uma lógica boa. E eu sempre respondi que lógica é uma coisa da pessoa, né? Tem pessoas que já nascem aí mais aptas, né, para ter uma lógica melhor. Com o dia a dia da pessoa, ela vai desenvolvendo essa lógica. Eu sempre respondi a eles que a forma deles conseguir programar, né, em ladder aí, CLP, PLC, ou até em outra linguagem, né, que sempre para eles desenvolver essa lógica era treinar, fazer, fazer e refazer, né? Até conseguir desenvolver a lógica. Porém, não é verdade. Trabalhando onde eu trabalho, nas aulas que fiz aí, na faculdade e tudo mais, eu vi que tem vários métodos para você conseguir programar, cada método para a sua linguagem. E um dos métodos mais incríveis aí para o Ladder é esse que eu vou passar para vocês hoje. Vai ter vários outros, essa é só a primeira aula, é a aula mais simples que vai ter. É só para mostrar mesmo como que funciona e como é simples. Esse método é a carta de tempo, o time chart, né, em inglês, que é basicamente uma carta de tempo, como o próprio nome diz. Para explicar para vocês que é uma coisa simples, na prática vocês geralmente vão fazer isso numa folha de rascunho, numa folha sulfite. Aqui, como eu não tenho uma câmera para gravar eu desenhando, eu fiz uma ferramenta que todo mundo tem aí hoje em dia, todo mundo sabe mexer, que é aqui o Excel. Basicamente a gente tem duas etapas principais, que é o desenho e a programação. Tratando do desenho, como que funciona o desenho? Basicamente a gente vai dividir aqui, ó, eu fiz duas linhas aqui para cada. Aqui entra uma parte importante que é a questão de cor. Não sei se vocês já repararam que algumas coisas onde é entrada, sei lá, um bloco de I/O, né? Um bloco de entrada e saída, um node, né, de entrada e saída. Verde de entrada e rosa de saída. Eu coloquei verde e rosa aqui. Tem outras cores também, laranja e tudo mais. É uma forma de você identificar, então eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Fiz aqui, né, bem grande para dizer que o I1 e o I2 são entradas, que é de input, né, que é entrada em inglês. Aqui, ó, o correto seria O, que é output, que é saída, que é em inglês também. Só que como eu estou usando o Zelius, que é um softwarezinho meio chato de mexer, porém ele é bem didático, então o Zelius ele usa o que eu deduzo que seja de coil, né, que é bobina, né. O ladder vem aí do diagrama elétrico de comandos elétricos, né, que é na vertical, onde a gente tem as bobinas. Então no ladder a gente só inverte, né, para horizontal, né. E é a mesma coisa basicamente, tanto que no meu trabalho a gente sempre desenha as duas coisas, comando elétrico e o ladder na horizontal. E basicamente a gente tem aqui as entradas e as saídas, e a gente tem essa linha aqui que eu desenhei aqui, ó. Fiz várias células pequenininhas. Essa linha que eu desenhei aqui, se a gente vir aqui, ó, é uma borda. Então eu vim aqui, escolhi a cor, escolhi o estilo, né, a grossura, e colocar aqui, ó, desenhar borda. Essa aqui é uma borda. Quando ela tá aqui embaixo, aqui, ó, ela tá desligada. Quando ela tá aqui em cima, tá ligada. Então 0 volts e 24 volts. E aqui a gente tem um termo bem importante, que é o termo, né, de borda de subida e borda de descida. Então aqui em vermelho, tudo que está em vermelho, é quando, por exemplo, numa entrada, um botão, por exemplo, eu aperto esse botão. Então, na hora que eu aperto, no instante que eu aperto, a tensão sobe de 0 para 25 volts, 24 volts, né, em microsegundos. Então, nesse tempo, a gente chama de borda, representa por essa borda aqui, borda de subida. E a gente tem também a borda de descida, que é quando eu solto o botão. A gente tem aqui os sinais de entrada. Coloquei duas entradas e uma saída para ficar mais simples, para a gente conseguir explicar bem rápido. E por que esse método é tão incrível assim, né? Viu só uns desenhos aqui. É porque a gente pode usar esse método, é muito fácil de usar esse método para documentação. Eu posso vir na borda aqui, ó, e colocar o tempo que essa borda durou. O tempo que esse céu ficou ligado. E eu posso pôr aqui também nos comentários o que é essa entrada, o que é essa saída.
E tá muito ligado aqui que vocês podem ver. Porque as bordas, a gente sempre vai falar de borda. O importante é borda nesse método. Então, o quanto uma borda de um sinal de entrada interfere numa borda de um sinal de saída. Ou seja, quanto um sinal de entrada interfere no sinal de saída. Ou, por exemplo, vamos dizer que quebrou a máquina ali, o operador falou que tá a porta, né? A porta da máquina, que é pneumático, tá abrindo muito rápido. Então você consegue bater ou pegar o manual que tem esse tipo de carga de tempo, olhar aqui bem rápido e achar já que é qual que é a válvula que comanda aquela porta, qual que é as memórias que estão inerentes ali, né, ao sistema que controla essa saída, né. Então a gente consegue ver bem rápido, inclusive o fabricante que entrega isso, né, no começo do projeto da máquina, quando faz os primeiros testes, ele marca aqui quanto que o tempo que demorou para a porta abrir após um sinal. Você pode pegar esse tempo e comparar com o que está, para ver se está realmente rápido ou devagar. Outra coisa é que esse diagrama aqui é fácil de desenhar, para qualquer um pode fazer aqui, é fácil de entender. Então é recomendável que a sua máquina não tenha esse tipo de diagrama, que você faça até para você entender como que funciona a fundo o equipamento. Às vezes a gente tem uma quebra de um equipamento e demora muito para você arrumar, né, para fazer o troubleshooting, é porque você quebrou um sensor que você não sabe nem o que ele aciona, ou não sabe onde ele está, não sabe nem da existência dele. Então fazer esse tipo de carta faz com que você consiga, né, saber o porquê que serve cada sensor e as memórias que estão inerentes. Então o primeiro passo é desenhar. Não desenhei nada simultâneo, então não tem nenhuma borda em cima e embaixo. É porque isso aí é um passo mais adiante, né? Por exemplo, um BIM manual, né? Tem que apertar o botão de cima e o botão de baixo para ligar. Não fiz nada desse tipo porque vai ser tema das próximas aulas. E aqui, ó, o próximo passo, justamente o que eu tinha falado. Nem todo sinal, nem toda borda de entrada vai interferir no sinal de saída. Então aqui eu já deixei verdinho, que é a entrada, e rosinha que é a saída. Esse primeiro sinal aqui, a gente sempre vai tratar de como se fosse botão as entradas e a saída é uma lâmpada. Então aqui a gente tem, apertou o botão, não fez nada. Só quando eu soltei ele que fez alguma coisa. Então a gente vai marcar aqui com umas setas aqui, ó, quais sinais realmente interferem na saída. Qual borda do sinal de entrada realmente interfere, faz ele surtir efeito, né, na borda, no sinal de saída aí. E terceiro é enumerar de acordo aí também com o seu CLP. No meu caso aqui eu falei que está usando o I e Q, né? Mas o mais comum é X e Y, né? Entrada e saída, ou I e O, né? Input, output, entrada e saída, ou em português E e S, né? Entrada e saída. Só que as memórias também, cada CLP tem a sua particularidade, cada CLP usa aí um tipo de denominação aí, né? Um nome para um sufixo, um prefixo, né? Para as memórias. Aqui no caso do meu, ele é M e ele é alfabético, então ele vai de M1 a M9 e depois ele vai de A até Z, né? Então é M1, M2, 3, 9, MA e tudo mais. Então nesse caso aqui são 16 que vai até MG, 16 memórias que eu vou usar. Aqui como é que é para simplificar, fazer bem rápido, tentar tomar o menor tempo possível, eu identifiquei todas as bordas. Porém, depois nas próximas aulas eu vou ensinar que não precisa identificar todas, vai ficar um menor. Até porque, é claro que não tem esse problema hoje em dia. Esse circuito aqui, vocês vão ver que a programação dele vai ficar bem grande, porque ele tem 16 memórias. Essa programação, essa técnica é uma técnica fácil de você replicar ela. Qualquer um pode fazer, porém ela demanda muito espaço. E espaço num CLP, num PLC que é um computador, ele demanda memória. Hoje em dia a gente não tem problema com memória, porém, se for um CLP mais antigo, a gente vai ter outros métodos que eu vou acabar ensinando nas próximas aulas para simplificar, né, essa quantidade de memórias aqui. Porque nem toda borda precisa de uma memória para cada borda. Mas aqui eu fiz desse jeito aqui para novamente para que qualquer um, até as pessoas que não conseguem fazer nada, consigam fazer. Então, basicamente a gente põe aqui, ó,
um nomezinho de cada borda vai ser uma memória. Então, quando estiver acontecendo uma borda que está desenhada aqui, vai ligar a memória respectiva a essa borda. Então, a gente fez aqui a parte de design, né, do desenho, do esquemático aqui. Isso aqui é feito geralmente no papel, né, no seu retalho aí de papel, que se faz lá na hora, além do papel de pão. E vou mostrar os Helios aqui também, ó. Os Helios ele é simplesinho de baixar. Posso vir aqui no navegador. E basicamente no Google a gente põe aqui, ó, Zelio Software Download. A gente entra aqui no site da Schneider, baixa aqui a última versão, instala e já era. Por que eu vou usar ele? Eu consigo vir aqui, ó, simular. Sempre esqueço de apertar o Run aqui, que é para rodar. E eu rodo aqui e tá funcionando. Por exemplo, né, nesse circuito que eu passei, se eu apertar aqui, ó, não vai acontecer nada. A hora que eu soltar, vai ligar aqui zero. Então aqui, ó, se eu apertar I1 não vai acontecer nada. Só vai acionar o M1. Posso apertar os I2, não vai acontecer nada. I3, nada. Só quando eu soltar, vai ligar o Q1. Então fica bem, de forma bem didática aqui pra gente aprender, né? Por isso que eu tô usando ele. Ele é meio chatinho de mexer, que vocês vão ver aí. Mas eu vou fazer um resumo de tudo pra ficar bem fixado aí na memória de vocês. Para isso, eu vou tentar desenhar aqui uns muito bons desenhos, né? Mas eu vou pegar aqui, ó, a caneta e vou desenhar um mais simples. Então, como que a gente vai fazer a nossa carta de tempo? Primeiro a gente põe aqui o nome das entradas do nosso cenário, as I1 e 2. E eu vou pôr aqui o Q1. Aqui o I1 vai ficar desligado. Aí vou apertar, não vai acontecer nada. Vou soltar. Beleza. Aí vou desenhar o I2 um pouquinho mais pra frente, vou apertar o botão, manter ele um pouco ligado, soltar, beleza. O que vai acontecer na saída? Na saída, nesse momento aqui que eu apertei o I1, ela já vai ligar. Então vou tentar desenhar reto aqui. Ela ligou aqui. E ela só vai desligar quando eu soltar o I2 aqui. Soltei o I2. Beleza. Isso aqui é o nosso soltar no chat. Desenhei bem rápido mesmo estando usando o computador aqui, que é fica mais difícil de desenhar, né? No papel é bem mais fácil. Vou tentar pôr um roxinho aqui, ó. Segundo passo que eu falei é, você pode já nomear aqui as bordas. M3 e M4. M4 ficou meio estranho, mas dá pra... E depois a gente põe aqui, ó. Por exemplo, eu apertei e soltei. Na hora que eu soltei, não aconteceu nada no sinal de saída. Então eu tenho que desenhar qual sinal que realmente interfere no sinal de saída. Seria aqui o M1 e o M4. Aí o que eu vou fazer para fazer a programação? Vou por aqui em preto. Vou desenhar as duas linhas laterais aqui do meu programa lado. Ficou bem torto, mas tá bom. Me perdoem aí pelo desenho. Então, ó, a gente tem de M1 a M4. Então a gente vai desenhar essa máscara, né, essa fórmula que eu vou passar aqui 4 vezes. Basicamente vem sempre trabalhar com contato aberto. Depois a gente vai fechar alguns deles. Então vai ser 2 contato aberto em série, ligando aqui a nossa memória por enquanto. E um selo, que é a autoalimentação, né? Retroalimentação, que é um contato em paralelo aqui só do primeiro aqui. Então essa aqui é a estrutura. Como vai de M1 a M4, são 4 memórias, são 4 bordas, então são 4 estruturas dessas. É bem rápido aqui, para vocês verem que o negócio qualquer um consegue fazer e é bem rápido mesmo. Aí, outra coisa interessante desse método, esse método é um método chamado de cascata. Então, por que cascata? Cascata é uma cachoeira. A onda da cascata só vai chegar na segunda pedra se ela passar pela primeira pedra lá de cima, a pedra mais alta. Aqui também.
o sinal mais inferior, a memória mais inferior, só vai ligar se a anterior ligar. E como que a gente vai fazer isso? Então aqui, ó, a gente põe aqui, ó, M1, M2, M3 e o nosso M4. Basicamente essa segunda coluna, tirando da primeira linha, na verdade ela também vai servir, mas eu vou explicar por último. Ela que diz essa questão de cascata aqui, ó. Que o segundo só vai ligar quando após o primeiro. Que é essa imagem aqui, ó, que eu gravei pra vocês. Então a gente tem 3 pedras aqui, ó. A água só vai chegar na última pedra aqui, se ela passar pela pedra do meio. Que só vai chegar na pedra do meio se ela passar pela primeira pedra. Então essa aqui é uma cascata. Sistema em ordem, em sequência, sequencial. Então para ter sequência, a gente sempre põe a condição para M2 ligar é o M1 já ter ligado. A condição para M3 ligar é o M2 já ter ligado. A condição para M4 ligar é o M3 já ter ligado. Então basicamente isso. Aqui é um selo, né? Então ele sempre é o mesmo nome que ali. Então é M1, M1, M2, M2, M3, M3, M4 aqui, M4. Quando você for fazer no CLP, tem alguns CLPs que permitem você copiar e colar. Então você faz só a primeira vez aqui, ó. Depois você copia essa linha e cola 4 vezes. Ou no caso daquele que era MG, por exemplo, você copia aí 16 vezes e vai até MG. E o que é esse primeiro cara aqui? Ó? Esse é o cara que vai mandar em tudo. Por exemplo, essa primeira borda, M1. E mostrando aqui novamente que é fácil de achar. Eu consigo, se eu me perder, eu só vim aqui, ó. Onde que eu tô no ladder, tô no M1. E onde que eu tô aqui no diagrama, M1. Então achei aqui, ó, a borda M1. O que eu preciso para ligar ela? Eu preciso do I1 ligando, apertando, entrando, né, comutando, depende se vão ser sua ou tudo mais. Sempre que tiver subindo, a gente usa o contato aberto. Então tá certo já. E põe aqui, ó, I1. O M2 tá aqui, ó. Ele é uma borda de descida. A gente sempre vai falar de borda. Então ela tá descendo. Então no M2 aqui, ó, essa borda vai ser fechada. Eu vou pôr aqui, ó. Ainda é do I1. No M3 a gente já tá aqui no I2, ó. É uma borda de subida. Então aqui é o I2, borda de subida. No M4, que tá aqui, ele é uma borda de descida, então a gente fecha aqui, ó. M4. A gente tem a questão da sequência, igual eu já tinha explicado, né? O M2, por exemplo, achei o M3 aqui. O M3 ele acontece somente depois do M2. Então por isso que a gente tem aqui, ó, M3, porque quando ele liga, ele só liga se o M2 estiver ligado. Por isso que tem esse contato aí de sequência. Só tá faltando o contato de sequência, que é esse da segunda linha, da segunda coluna e da primeira bobina. Por quê? A cada de tempo ela sempre vai da esquerda para a direita, no sentido horário. Então depois aqui, ó, ela tem que voltar aqui no começo. Voltar para cá. Então a condição para desligar tudo e voltar tudo no começo, desligar todas as bordas, é eu colocar um fechado do último, no caso o M4. Se fosse aquele que vai até MG, seria o MG. Basicamente a gente terminou aqui o que a gente chama de máscara de entrada. Porque um programa bem escrito, o que ele tem? Ele tem aqui, eu vou desenhar aqui no cantinho aqui, ele tem um lugar que é máscara de entrada, que a gente chama de espelho de entrada, onde a gente vai ter as entradas ligando memórias auxiliares. A gente vai ter o espelho de controle, ou espelho de comando, ou a gente vai ter só memórias auxiliares e memórias auxiliares aqui.
E a gente vai ter o espelho de saída, ou a máscara de saída, onde a gente vai ter memórias auxiliares e a saída. Então aqui a gente tem que fazer o espelho de saída. Como que eu faço isso? Quem vai mandar nesse espelho de saída são essas setas aqui, ó. Que igual eu falei, nem todo sinal de entrada interfere no sinal de saída. Então aqui ó, o M1 ele interfere, porque ele tem a seta aqui, ó. Então o M1 ele vai ligar aqui, ó. E o M4 ele vai desligar aqui, ó. Então basicamente eu desenho o espelho de saída aqui, ó. Um contato aberto, que é quem vai ligar, e um contato fechado, que é quem vai ligar, desligar. O Q1. Por aqui, ó. Q1. Quem vai ligar, igual eu vi ali, é o M1. Quem vai desligar é o M4. Então é basicamente isso aqui e tá pronto. Agora já é só a gente passar isso aqui para os L's. Então eu vou vir aqui nos L's. L Software. E vou aqui criar um novo programa. Então, stop aqui e vou no modo desenho. Ficheiro novo. Eu vou salvar isso aqui. Vou clicar nesse aqui que é o maior. Para usar o máximo do software. 24 volts, 10 entrada digital, 8 saídas. Avançar. Igual foi, ó, tem os I, que são as entradas, M, que são as memórias, os Q, que são as saídas. Então aqui basicamente, ó, por isso que eu falei que é meio chatinho, tem que ficar clicando e arrastando. Então, ó, I1, clico, arrasto. Aqui eu lembro que é o M4, né, clico, arrasto, fechado. Então eu fecho ele aqui. E a saída, e a memória, né, é M1 aqui. Então eu coloquei errado aí. Apaga. Como é bobina, eu tenho que pôr no lugar da bobina. Completo aqui, coloco o selo e vou pro próximo. Então o próximo vai ser o I fechado, a sequência, né? Então vai depender do M1, o M2 depende do M1, sempre assim, então eu coloco o M1, coloco o selo, que é a gente está falando do M2, então o selo é M2, e coloco a memória, que é o M2. Beleza, vamos para o M3 então. Vou pôr aqui a fazer diferente. Vou pôr já a bobina do M3, a gente vai fazer o M3. M3 depende do M2. Vou pôr M2 aqui. M2 vai ser, se eu não me engano lá, vai ser o I2. Então, se quiser relembrar, eu venho aqui. Ó. M3 ó, é o I2. Posso vir achar aqui no diagrama. M3 é o I2. Se a gente estivesse falando de algum motor de uma esteira, por exemplo, preciso achar onde que está. Vem aqui, ó, motor de esteira. Consigo achar tudo que está ligando e desligando, todas as memórias que estão inerentes, né, que pertencem ao processo de ligar esse motor, por exemplo. Então eu volto para cá. Vou pôr aqui o M3 aqui, ó, selo, completar aqui. O último é o M4. Eu já coloquei errado ali. M4. Então eu venho aqui, ó, M4 e 2 fechado. Depende do M3. Selo no M4. Fecha aqui. Beleza. Voltei o M4 aqui. Vamos ver se está tudo certinho, né? I1, M1, I1, M2, I2, M3, I2, M4. Aparentemente está tudo certo aqui. Não tem nada errado não. Vou cancelar essa apresentação aqui para a gente conseguir acompanhar. Vou pôr ela do lado aqui, ó, da nossa programação. Para a gente simular. Arrastar um pouquinho aqui para a gente conseguir ver. Se eu consigo. Ah não, não vai dar. Aqui. Então, com a simulação, não posso esquecer do run, eu sempre esqueço. A gente tem aqui ó, as bobinas que a gente consegue acompanhar. Vai acender ali, as entradas e vai sair. Então, ó, primeira coisa que acontece no nosso diagrama é o I1 vai entrar. Então se apertar o I2, ó, não vai acontecer nada. I3 menos ainda, porque não existe nesse programa. Se apertar o I1, apertei o botão I1, só vai ligar o M1, porque a gente está falando da borda M1. Só que não vai acontecer mais nada. Porém, se eu soltar, não vai acontecer nada porque falta o espelho, né, de saída.
mais acionou o M2 aqui, ó. Então bora fazer o espelho de saída. Então quem liga, né, o espelho de saída é o M1. Quem desliga, o M4. Eu volto pro modo design. Então a gente põe aqui, ó. Quem liga, M1. Quem desliga, M4. Se desligado, fechado. E a gente põe o nosso. Tá esquecendo aqui da nossa saída. O mais importante. Então agora a gente simula. Ó, apertei 2, não acontece nada. Apertei 1, liga o Q1. Igual tá no nosso diagrama. Posso apertar em 2, nada acontece. Como esperado. Soltei, também não vai acontecer nada. A não ser ligar. A gente está na borda M2, então vai ligar o M2. Então aqui a gente consegue acompanhar aqui, ó. Inclusive casar essas memórias aqui com quem usa o SFC, né? É o Design Blocks, o Ladder Blocks. Casar isso aqui com o SFC para ir condicionando, né, no nosso programa. Então se eu apertar o I1 agora, não vai acontecer nada. 3 também. Se eu apertar o I2, ele liga o M3. Só que ele só vai desligar o Q1, tá ligado aqui, ó, quando eu soltar o M2. E daí desliga tudo para voltar no começo. Basicamente isso aqui. E eu tinha feito esse, que é mais complexo, né? Eu vou abrir ele aqui. É uma forma de fazer. Só não fiz ele porque ia demorar séculos o vídeo. Vamos salvar não. Área de trabalho, time chart, vou abrir ele aqui. Só consigo simular. Vou ligar a simulação aqui. Então aqui, ó, por exemplo, eu apertei 1000, não vai acontecer nada. Só entrar a borda 1000. Então, apertei 1, só entra a borda 1000. Soltei, ou, por exemplo, apertei 2, não acontece nada, apertei 3, não acontece nada. Só quando eu soltar I1, que vai ligar aqui, ó, Q1 e a borda M2. Então se eu me perdi, vejo qual memória está ligada e vem aqui, ó. Vou apertar, não vai acontecer nada, só vai acontecer quando eu soltar I1. Então, apertei, não aconteceu nada, soltei, desligou. Agora se eu apertar I1, não vai acontecer nada. Só vai acontecer quando eu apertar e soltar o I2. Então apertei, não aconteceu nada, soltei, ligou o Q1. Agora de novo. Eu tenho que apertar, a hora que eu apertar o I2, ele já vai desligar. Eu apertei o I2, desligou. Agora aqui, ó. Vamos lá. Tá, já tá no M8, então o próximo é M9. Eu vou apertar o I2, por exemplo, não vai acontecer nada. E a gente tá no I1. Aqui, ó. M9 é referente ao I1. Então eu apertei, soltei, ligou. Eu apertei, soltei, ligou. Vou apertar e soltar de novo, aí vai desligar. Apertei, soltei, desligou. E aqui por fim, volta aqui pro I2. Então se eu apertar o I1 não vai acontecer nada. Próximo é o MD, né? Então aqui é o MD, borda de subida do I2. Apertei, não aconteceu nada, soltei, ligo. Aí eu apertei, aqui ó, MF, estamos no MF. E o último é o MG aqui, ó, que é soltar o I2. E vai desligar tudo. Desligou tudo e começa tudo de novo. Então dessa forma bem simples aí, a gente consegue desenvolver qualquer circuito, né? Qualquer ladder. E é basicamente isso, a gente vai aprimorar isso nos próximos vídeos, colocar temporizador, sequenciamento, contador, tentar reduzir, né, esse circuito para ficar menor, né, ocupar menos espaço. E eu te vejo, né, aí na próxima videoaula. Não esqueça aí de comentar, colocar suas dúvidas aí, sugestões. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E é isso, te vejo no próximo vídeo da IMG.